Oi pessoal, aqui é o professor Ebster. Nessa aula nós vamos falar sobre urbanização dos países subdesenvolvidos. Só relembrando que nós já falamos sobre isso em fevereiro e em abril. A primeira coisa, o que é urbanização? Simplesmente é o processo de transformação de espaços rurais em espaços urbanos, que são caracterizados também pelo crescimento tanto físico das cidades, como também pela quantidade de habitantes em seu território. A primeira coisa que nós temos que compreender simplesmente é que esse processo ele é desigual e contraditório, mas que está articulado. O que isso quer dizer? Muitas cidades crescem de maneiras diferentes, crescem com características próprias, mas elas criam relações entre si. Por exemplo, se formos analisar Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, vão crescer de início apenas para si, só depois de séculos é que essas cidades vão ter uma relação muito mais próxima. Ou seja, simplesmente esse crescimento tende a ser desigual e combinado. Desigual porque de início as cidades crescem mais voltadas para si, mas depois, principalmente com a globalização, as cidades tendem a se conectar umas em relação às outras. Tanto é que vários geógrafos e geógrafas diziam que para você compreender a região, você teria que compreender a cidade. Hoje não. Hoje muitas vezes a cidade tanto é produto da região, como ela é produto também das relações globalizadas. Ou seja, dentro desse processo há também a contradição entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Se na região metropolitana de Fortaleza nós temos cidades com níveis de desenvolvimento socioeconômico muito diferentes, se nós compreendermos a relação global é muito maior. Ou seja, se nós compararmos o desenvolvimento de cidades em países desenvolvidos com países emergentes e subdesenvolvidos, as relações são muito diferentes, mas também são combinadas. O que isso quer dizer? Hoje, eu e você temos acesso à internet, temos acesso a aplicativos, a várias coisas que foram criadas em cidades desenvolvidas, mas isso não quer dizer que, ao usar essas tecnologias, a gente se torne uma cidade desenvolvida. Ou seja, se formos ao centro de Fortaleza, tem praças com Wi-Fi, mas nós não criamos a tecnologia do Wi-Fi. É isso que tem a ver com essa desigualdade estrutural global. Vamos observar a imagem de satélite da cidade de Barcelona, na Espanha, na Europa. Se você for observar, as ruas elas têm um traçado retilíneo em formato de xadrez. E também tem grandes avenidas conectando esses quarteirões. Entretanto, se formos analisar um país subdesenvolvido, aqui é Lagos, na Nigéria, a cidade mais populosa do país. Se formos observar de perto, as ruas elas têm traçados diferentes. Não são traçados tão retilíneos como antigamente e principalmente como Barcelona. O que isso quer dizer? Que as cidades vão ter planejamentos diferentes, vão ter formas de ocupação do espaço diferente, vão ter formas de construção diferentes. Ou seja, dentro de Lagos você vai encontrar condomínios de luxo, prédios altos, casas, barracos, palafitas, favelas. Só que em Barcelona você vai encontrar o que? Uma maior homogeneização, porque a maioria das casas segue um padrão estabelecido. Se formos observar a realidade da nossa cidade, também nós poderemos dividir ela em duas. A fortaleza que é mais consolidada e a fortaleza em processo de construção, em processo de consolidação. Aqui, Meireles, Praia de Iracema, Aldeota. Se formos observar, o traçado das ruas segue as retas, é formado xadrez. Mas na periferia, que é uma área em processo de construção, de consolidação, também tem ruas que são retas, mas há ruas com traçados super diferentes. Aqui é a escola, ó.
Então, dentro de uma mesma cidade, há realidades urbanas diferentes, há, há tipologias urbanas diferentes, formas de construir, formas de habitar, formas de ocupar o território. Embora as cidades existam há milhares de anos, o seu crescimento vai se dar de forma muito mais acentuada devido às revoluções industriais e também ao êxodo rural. Mas tem uma coisa importante, porque as revoluções industriais vão se concentrar nos países desenvolvidos. Lá, a forma de construir a cidade é diferente da nossa. Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, como é o caso do Brasil, da Nigéria, da África do Sul, nossas cidades vão crescer por causa da pobreza urbana, por causa dos processos migratórios e não apenas por causa da criação de oportunidades. Muitas vezes as pessoas chegavam em cidades como São Paulo, Fortaleza, Cidade do Cabo, sem ter condições adequadas de moradia. Outras áreas da cidade, as margens de rios, as dunas, e construíam suas comunidades, né? E isso faz parte de um processo que nós chamamos de um planejamento ineficaz que está relacionado com a desorganização. Vamos analisar esses gráficos. Esses gráficos são de 3 anos, 2000, 2010 e 2020, de todos os continentes e do mundo. Cada número representa uma porcentagem, ou seja, 70 quer dizer 70% da população. Hoje, mais da metade da população mundial mora em cidades. Se formos pegar a África, houve um amplo crescimento de 2000 até 2020. O que isso quer dizer? Que 35% em 2000 moravam em cidades na África e agora chegou a 45%. Se formos pegar a realidade aqui da América do Norte, América Central e América do Sul, somos o continente com a maior porcentagem de pessoas que moram em cidade, 8 a 82% agora em 2020. Relembrando que é uma estimativa. Se formos comparar os dois continentes que são mais urbanizados e os menos urbanizados, os mais são América e Europa. Os menos são Ásia e África. Vamos analisar o gráfico. As taxas de urbanização são mais elevadas nos países industrializados, tanto os países industrializados desenvolvidos como emergentes. Por isso que o Brasil ele tem sua maioria da população morando em cidades. Mas alguns problemas que eram comuns nas cidades dos países que hoje são desenvolvidos também são vistos em países emergentes. Por exemplo, se formos analisar Londres do século XVIII, século XIX, havia muitos problemas de habitação, de moradia, de saneamento básico, que hoje não existem porque a cidade evoluiu. Mas em Fortaleza, como nós estamos num processo ainda de consolidação urbana, esses problemas são mais comuns. Outra coisa que nós podemos entender que, diferentemente dos países desenvolvidos, nos países emergentes e subdesenvolvidos, há o inchaço da cidade. Que é isso? A cidade recebe muito mais pessoas do que ela tem a capacidade de gerar emprego. Nós podemos ver que de 1893 a 1997, a cidade de São Paulo cresceu de 1 milhão de habitantes para 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana. Aqui em 1986, se formos observar, as partes periféricas crescem muito. Já que Brasília, a capital do Brasil. Dalian, que fica na China, que é uma cidade costeira. Então, se formos observar, são cidades que cresceram muito nos últimos 10 anos, 20, 30 anos, por causa do desenvolvimento da industrialização. Algo tem em comum, são cidades em países emergentes, China e Brasil. Mas se formos observar as cidades dos países desenvolvidos, esse processo é mais lento. De 1801 a 1995, sai de 400 mil habitantes para 6 milhões. Isso, se comparado com São Paulo, é pouco. Então, lá nas cidades desenvolvidas, elas crescem mais lentamente e seguem as oportunidades de emprego.
Claro que também não chega a todo mundo, já que faz parte do sistema capitalista a contradição. Aqui são as cidades com 400 mil, 4 milhões e 40 milhões de habitantes. Futuramente, as megacidades com mais de 20 milhões de habitantes serão a realidade visível em praticamente todos os continentes. Assim, podemos dizer que a urbanização é um processo mundial, é desigual, apresenta características específicas de cada região, de cada país, de cada sociedade, pode ser baseada tanto em um planejamento que é eficaz, como em um planejamento que não é eficaz, pode ser espontânea, que é quando você ocupa uma região sem ter um planejamento adequado anterior a isso. Hoje a maioria das pessoas moram em áreas urbanas e o urbano vai além da cidade, porque o urbano hoje é visto como um modo de vida cada vez mais além da cidade. O modo de vida hoje urbano é uma realidade global. Vamos resolver a questão. Sabemos que a cidade é sobretudo a materialidade erigida pelo ser humano. É uma ação humana sobre a natureza. A cidade é, nesse sentido, um outro da natureza. É algo criado pelo ser humano como sua obra ou artefato. Sobre a urbanização em países subdesenvolvidos, é correto afirmar o quê? Essa urbanização produziu cidades justas e associadas ao campo, sem contradições sociais evidentes. Sim ou não? 3 segundos. Não, né, gente? Infelizmente, nos países subdesenvolvidos, a relação campo-cidade ela é contraditória. A representação da modernidade e o outro do atraso. B. Apresenta as mesmas características formadoras das cidades desenvolvidas? Não, porque nas cidades desenvolvidas houve um atrelamento com a industrialização. C. Por meio da forte industrialização generalizada, gera empregos de renda elevada. Não. Por quê? Porque não houve uma forte industrialização. Se vamos pegar a realidade do Brasil, ela é concentrada nas regiões sul e sudeste. D. Esteve relacionada à pobreza urbana e rural, desorganização e planejamento ineficaz. Sim, tá certo e tem a ver com tudo que falamos. Tenham bons estudos, se cuidem e fiquem em casa.